partir de agora, Momento da Palavra. Momento da Palavra. Olá, povo de Deus, povo lindo, povo querido, povo abençoado. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, que bom poder estarmos aqui mais uma vez juntos para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez trazer uma palavra ao nosso coração. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. A Bíblia vai dizer assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões de cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Queridos, reparem que esse homem, quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que esse homem ele está sob uma condição de escravidão, de opressão, possessão demoníaca. E eu vejo que a libertação, ela visa colocar em liberdade alguém que está cativo ou sujeito à escravidão de outro. E, portanto, querido, eu vejo que esse homem, ele precisa de libertação. Nós vamos ver que esse texto traz como primeiro ensinamento que nem todos os problemas que atravessamos são de origem humana. Eu aprendo, querido, que existem problemas que são de origem espiritual. Não há remédio, não há médico, não há psicólogo, não há especialista no mundo habilitado para promover alguma solução. Porque o problema é espiritual. E é preciso que ele tenha discernimento acerca das lutas que travamos. O problema que esse homem portava, ela tinha uma dimensão mais profunda. E nós vamos ver nesse texto que há 3 forças trabalhando. A primeira força, irmãos, que eu quero falar que trabalha sobre a vida desse homem é Satanás. O que Satanás fez por esse homem? Repare que Satanás destruiu a vida desse homem. A Bíblia afirma que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. A sua tarefa principal é arruinar a vida das pessoas, queridos. Repare, a Bíblia vai dizer que Satanás ele destruiu a família desse homem. Versículo 2 vai dizer que esse homem não vivia mais em casa. Porque o texto vai dizer que ele andava pelos sepulcros. E sepulcro é caminho de morte. O homem que anda sem Deus caminha na direção da morte, querido. Repare que ele não tinha mais uma família. E eu quero dizer para você que o primeiro alvo de Satanás é destruir a tua família. Destruir o teu lar. Repare que Satanás destruiu seus relacionamentos sociais. Esse homem já não tinha mais amigos. A sua condição de endemoniado era tão grave que ele já não era mais aceito em nenhum segmento da sociedade. Eu aprendo que esse homem ele se tornou um ser solitário. Sua única companhia eram os demônios. Isso é outra arma do diabo. É minar os seus relacionamentos, isolar você. Entenda que a solidão não é uma boa companhia. Existe um momento de solidão para uma reflexão,
para o momento de oração, mas viver solitário não é bom. Eu aprendo, quando você pega o versículo 5, você vai ver que Satanás destruiu sua saúde física e mental, porque a Bíblia vai dizer que esse homem se autoflagelava. A Bíblia diz que ele se feria com pedras. Talvez, querido, você pegando o versículo 4, você vai entender que ele havia machucado tanta gente que agora ele passou a ferir-se a si mesmo. Ele havia se tornado um homem violento. Repare que o evangelista Lucas diz que ele havia perdido completamente o pudor. Ele andava nu. O seu comportamento era de uma pessoa insana. Esse homem não tinha paz. Diz a Bíblia que ele andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Era alguém atormentado. Não havia descanso nem para sua mente, nem para sua alma, querido. É isso que Satanás faz com a vida da pessoa. Ele era um perturbado. A própria fisionomia daquele homem denunciava o seu estado. Esse homem estava totalmente escravizado por Satanás. Queridos, meu irmão, minha irmã, a Bíblia vai dizer que quando aquele demônio chega, Jesus pergunta o nome daquele demônio. Alguns estudiosos afirmam que a melhor explicação é que Jesus perguntou o nome porque ele gostaria de revelar para o homem que estava sendo oprimido e também para os seus discípulos a terrível condição daquele homem. Mas eu aprendo outra coisa aqui também, porque existem vários tipos de demônios, cada um com uma finalidade específica. Existem vários tipos de demônios que atuam em áreas específicas. Sabe, meu irmão? Repara que não se tratava de um simples demônio, mas uma casta, uma legião, mais de 6.000 entidades. Legião era um exército de invasão. Sua ação era marcada pela crueldade e destruição. Por onde uma legião passava, deixava atrás de si um rastro de morte e destruição. Então, havia um exército de Satanás alojado em uma só pessoa. Aquele homem, ele havia se tornado uma marionete do diabo. O diabo, querido, transformou esse homem num morto-vivo, morando no cemitério, sem esperança, sem perspectiva. É isso, porque para Satanás a vida não tem valor nenhum. Para o diabo a vida tem que ser destruída. O homem deve viver subjugado, escravizado. É isso que o diabo quer. A outra força trabalhando é a sociedade. O que a sociedade fez por esse homem? Primeira coisa, irmão, a sociedade afastou esse homem do convívio social. Ele foi arrancado da sua família, impedido de entrar na cidade. Esse homem, ele foi considerado como um caso perdido, alguém irrecuperável. E nós vamos ver que um dos problemas mais graves que assolam o nosso país é o problema da exclusão social. A nossa sociedade, ela provoca o isolamento, a discriminação de determinados grupos sociais. Existem alguns grupos que as pessoas sentem repugnância. Algumas pessoas, elas estão à margem da sociedade, vivem estigmatizadas, alheias, ignoradas pela sociedade. Sabe? Se nós dermos uma olhada no ministério terreno de Jesus, nós vamos ver que eram exatamente essas pessoas com as quais Jesus trabalhava: pobres, prostitutas, publicanos, mendigos. Jesus, ele transforma a vida. Foi isso que a população de Gadara fez. Ela excluiu esse homem. A sociedade acorrentou esse homem. A prisão foi o melhor remédio que encontraram para esse homem. Repare que
eles colocaram cadeia em suas mãos e seus pés, mas você vai ver que nem isso pôde detê-lo, porque a Bíblia vai dizer que ele rebentava as cadeias, o diabo, na vida desse homem. Então, querido, eu quero dizer para você, infelizmente hoje, nós vivemos dias que a sociedade, você vale aquilo que você tem. Esse é o valor de uma pessoa para a sociedade. Para a sociedade, a vida só tem valor se você tiver muito dinheiro. Para algumas pessoas. Mas o que eu acho lindo, o que eu acho tremendo, olha o que Jesus fez por esse homem. Primeiro, Jesus valorizou aquele homem. Porque você vai ver que Jesus atravessa um trajeto perigoso para salvar um único homem. Jesus ele enfrentou uma tempestade para chegar àquele lugar. A Bíblia diz que ele vai a Gadara por causa de uma só pessoa. E quando nós vamos ver, irmão, nós vamos aprender que Gadara era uma cidade gentílica, uma cidade de pecadores. Além disso, era considerada pelos judeus como uma cidade imunda. Isso se deve porque eram terras destinadas à criação de porcos. Os porcos eram tidos como animais imundos pela religião judaica. Significa que um judeu jamais pisaria naquela cidade. Mas o que eu vejo é que Jesus muda seu itinerário, ele quebra o tradicionalismo, ele rompe as estruturas sociais para salvar um único homem. Porque para Deus, querido, a vida de um homem é mais importante do que o mundo inteiro. Jesus o libertou. Os demônios não ofereceram resistência a Jesus porque eles sabiam que não tinha a menor condição. Sabe por quê? Porque por onde Jesus se faz presente, o diabo tem que bater em retirada. Onde a luz, as trevas se dissipam. Repare que Jesus devolveu dignidade. Olha só o contraste. Olha o cenário extremamente antagônico entre os primeiros versículos e o versículo 15. Repara que aquele que antes andava correndo angustiadamente, agora está sentado. Aquele que antes andava gritando, clamando de dia e de noite, agora está em silêncio. Aquele que escandalizava todos, que andava nu, agora ele está vestido. Aquele que tinha um comportamento insano, agora está em perfeito juízo. Aquele que se mostrava violento, representava uma ameaça à paz coletiva, agora é uma pessoa dócil, sociável. Aquele que pediu para que Jesus se afastasse dele, agora deseja seguir Jesus. É isso que Deus faz com a vida de uma pessoa. Repare que no versículo 18 ao 20, você vai ver que Jesus deu a ele uma missão. Aquele homem deveria voltar para casa, reconstruir o seu lar, refazer a sua vida. Este é o maior de todos os milagres, querido. A salvação é o maior de todos os milagres. Eu quero dizer para você, você é o milagre de Deus. Você é um sinal vivo do poder transformador do Evangelho. Entenda, querido. O valor de uma vida, de uma alma para Jesus. Para Jesus a vida é tão cara que vale a pena todo e qualquer sacrifício para salvá-la. Sua vida é tão preciosa para Deus que custou a vida do próprio Filho de Deus. Eu quero terminar dizendo para você, você é especial para Deus. Talvez o inimigo de nossas almas, talvez o diabo tenha se levantado furiosamente contra a tua vida. Talvez ele tenha se levantado contra a tua casa, contra o teu lar, contra a tua família. Talvez a sociedade, talvez as pessoas que te cercam não te dão valor.
Talvez elas querem te excluir, mas eu quero dizer que Jesus, assim como ele atravessou o mar para salvar esse homem, tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou, eu quero dizer para você, Ele quer mudar a história da tua casa, Ele quer mudar a história da tua família. Então creia, e eu profetizo em nome de Jesus, que a partir de hoje, a tua vida vai ser mudada, a tua família vai ser mudada em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, querido, creia. Eu quero te pedir, se essa palavra ela alcançou o teu coração, se Deus falou grandemente ao teu coração, compartilhe com outras pessoas, para que também elas possam ser abençoadas e alcançadas por essa palavra, em nome de Jesus. Fique com Deus, fique em paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.